Mais um jogo sem vitória do Verde. Tá tudo bem com você, palmeirense? Olha só, a imprensa falou a respeito aí desse empate do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver o que eles falaram aí. Acabou o jogo, vamos lá. O Ricardinho, que estava ontem no estádio, nosso editor hoje está colocando o programa no ar, ele disse que, ele me contou que tinha uma parte da torcida repudiando esse ato desses torcedores. Acabou acontecendo um confronto aí de ideias. Uns achavam que não devia ter vaiando, os outros justificavam, e vão para o cara mais vulnerável dessa história. Já tentaram vaiar o Abel, já tentaram vaiar os jogadores, então, já vaiaram a presidente. Não, já cobraram do Abel pra caramba, Veloso. A torcida uniformizada, várias situações para cima do Abel. E agora vão para cima do Alexandre Barros, que teoricamente seria a figura mais vulnerável. E o que o Abel falou é pesado, cara. O inimigo não pode estar dentro de casa. Porque na verdade, Fernandinho, ontem eu estava acompanhando a entrevista do Abel, e a gente acaba lembrando do tempo que jogava também, né? Eu acho que a pior coisa para o atleta e pro Abel, para a comissão, para os jogadores, é quando você recebe a vaia do seu próprio torcedor. O adversário te xingar, te vaiar, faz parte do contexto, você está ali e já entende e já nem se importa com essa condição. Mas quando você percebe que a parte da sua torcida está contra o time, contra você, uma crítica aberta ali dentro do campo, realmente é onde o atleta, a comissão técnica, a gente percebe que sente muito mais, né? Porque você está ali e você espera sempre um apoio do seu torcedor. E quando ele não vem na forma de críticas e de vaia, e o time foi vaiado também no final da partida, e a gente entende que não está jogando bem, mas a gente também tem que saber que não vimos o Palmeiras esse ano ainda. Está começando. Eu acho que a partir do domingo aí contra o Guarani é provável, porque depois tem o clássico, né? A semana que vem tem o clássico. Aí não tem como, aí vai o time titular. Eu não sei se ele já vai montar esse time para o domingo, eu espero que sim, porque está na hora também, né? Já vai completar um mês de trabalho. Então acho que está na hora de começar a botar os caras em campo. E o Palmeiras tem um histórico, né, de ser a torcida, lembra a torcida do amendoim, que era extremamente Filipão agressiva, né, pegava pesado. Eu acho que é um tipo de confronto que não vai ajudar o Palmeiras em nada, pelo contrário. A presidente já foi reeleita, ela vai continuar mais 3 anos, a torcida vai continuar tendo a importância dela, independente dessa diferença, e continuarem assim, só o Palmeiras perde. Só o time perde. E é hora de apoiar aquilo que ele falou. Cada ano vai ficando mais difícil, Fernandinho. Ganhar títulos seguidamente é difícil no Brasil. E no Brasil não, em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar. A gente está vendo um clube passando uma dificuldade muito grande esse ano. O City. Penando também. E é um time que tem o melhor treinador, o maior investimento. Contrata quem quer, traz quem quer, busca onde quer. O cara só aponta. O cara só aponta, ó, aquele aqui. Os caras vão lá e buscar um zagueiro de 19 anos do Palmeiras, pagaram 35 milhões de euros. Agora é um retrocesso, né? Você ter a sua torcida, né, xingando jogador ou xingando dirigente. Eu acho que assim, que o Palmeiras, se você fizer aí um apanhado, o Palmeiras nos últimos anos é o time que mais contrata. Agora, a forma que contrata está errada. Você tem que contratar jogadores que venham para jogar. Não para poder compor elenco, entendeu? Compor elenco tem a base. Mas eu acho que você criticar o Barros pelo ano que foi que não saiu como o torcedor queria, eu acho que é um retrocesso. Tem um problema sério aqui, cara. A gente sempre acha que pode rasgar dinheiro à vontade. E já está acabando essa época. Não existe mais isso de rasgar dinheiro no futebol. E pro Palmeiras é mais difícil, Fernandinho. É muito mais difícil. Tem fama e tem números que mostram que tem caixa. Mas é que o problema, aí o torcedor de um clube vê o outro comprando, vê o outro gastando, fala, por que o meu não faz? Cara, alguém tem que pôr um freio nessa loucura. Talvez não estejam aceitando que um momento essa loucura de rasgar dinheiro tem que parar, cara. Mas não acho que é isso não, Fernandinho. E eu acho a crítica ao Anderson Barros justa. O trabalho dele é aquém do que é o Palmeiras hoje. Ele é
Ontem nós mostramos aqui, ele é o dirigente do Palmeiras que mais ganhou títulos. São 11, se eu não me engano. Mas ele total. se beneficia demais do trabalho do Alexandre Matos no profissional e do trabalho do João Paulo Sampaio na base. Para mim, todos esses títulos que ele conquista são reflexos de coisas que foram plantadas você é um por ele. gestor, você chega numa nova empresa. Se você tem coisas que estão funcionando, por que eu vou mexer? Perfeito, mas o problema... Mas isso é uma virtude. Eu não tenho a menor dúvida. A minha crítica se dá ao que ele faz desde que ele assume. Eu estava falando agora há pouco com o Eu não Veloso. estou defendendo o Anderson, eu estou querendo entender por que esse cara passa a ser o responsável por tudo de ruim que acontece no Palmeiras. A gente citou, Fernandinho, 15, 20 contratações equivocadas. Ele participou de todas. Sim, mas você discutiu isso ontem com o Veloso. Você acha que é ele? É Mas o então Abel que fala, é o cara do scout, ele vai lá e faz um negócio. O Abel... A função do Anderson É lá e fazer um negócio. É fazer um negócio. Ele está ali para Ele contratar. pode sugerir uma vez ou outra alguma coisa, até eu acho que tal. Mas não é só ele. Pô, eu não entendo porque a conta vai só para um. Porque é a função dele. Fernandinho, o Abel se defende dessas contratações equivocadas, afirmando que o Palmeiras quase nunca vai no plano A e no plano B dele. Então, vai contratar a quarta, quinta e a sexta opção. Ele dá 5 nomes. Isso. Pô, o primeiro é esse. Os caras trazem o quinto por causa de grana. O Abel se defende afirmando isso. Ele não vai nunca dizer isso. A gente sabe que é assim. Mas aí tem um pouco a ver do perfil do Anderson, que não é um cara que vai brigar com a Leila, não é um cara que vai exigir que gaste-se mais. Mas até quando gasta mais, o Palmeiras gastou 234 milhões de reais só nesse ano em 3 reforços. Mas foi a contratação mais cara do Brasil, então, Paulinho. Pois é. Mas aí você quer 18 jogadores ou um que resolve? Mas, tá bom, mas aí o torcedor do Palmeiras vê o Palmeiras perdendo o Matheus Pereira ou não conseguindo avançar com o Matheus Pereira, com o Anderson Pereira. Mas pediram no Matheus Pereira? Tá bom, mas mais caro que o Paulinho. É a soma das frustrações, Fernandinho. Aí tem o o Andrés Pereira, o Matheus Pereira, o Claudinho, que tá. Todo mundo no Palmeiras está quase perto, mas não contrata. Quase tudo no Palmeiras virou uma novela. Eu acho justa a insatisfação, a preocupação do torcedor. E tenho certeza que o Anderson Barros conquistou tudo que ganhou, graças àquilo que havia sido plantado no profissional pelo Alexandre Matos. Vários jogadores campeões. O Alexandre Matos errou pra caramba também. Pois é. O Palmeiras levou quanto tempo pra se livrar daquele vestiário problemático que tinha? Everton, Marcos Rocha, Mike, Gomes. O lateral esquerdo, o Piqueires, eu acho que já foi não. Era o Vinha. Dele também. E os que não deram certo? Não, beleza, errou demais. Por exemplo, naquele primeiro ano com 25 reforços, dos 25, uns 15 não devem ter servido. Mas é isso que eu falo, você contrata um cara, não dá pra falar, ele vai vir e vai arrebentar. Não existe essa certeza no futebol. Mas eu acho que o índice de acerto de atletas que vieram e vingaram com o Matos foi maior do que com o Alexandre. E essa diretoria... Só que o Matos contratava, na época, fala, tá aí o cheque em branco. Ele contratou 77 jogadores. Quantos? 77. Aí, velho. Desses 77... Esse período todo dele. Desses 77, qual é o índice de aproveitamento? 20%? Se teve 20% que ficaram e arrebentaram? Quantos contratados pelo Matos viraram titulares e quantos contratados pelo Anderson Barros viraram titulares e são unanimidade? Esse é o ponto. Quando a gente falar de contratação, a gente tem que olhar um pouco o Botafogo. Mas no Matos, desculpa, só para não perder. No Matos, quantos técnicos passaram no Palmeiras? Que o vestiário não quis. Vamos lá, Filipão, Cuca, Luxemburgo, Roger, Mano, Eduardo Batista. O Palmeiras se arrumou um pepino, irmão. Valentim, o Palmeiras se arrumou um pepino que levou quantos anos para resolver? 5 no mínimo. Pode ser. Mas pode ser. Mas aí tem uma curiosidade. O Anderson Barros foi quem contratou o Abel. Só que o Abel era a quinta opção do Palmeiras. Foram 4 nomes de técnicos diferentes. Você não pode... Tudo é demérito? Não, só estou apontando. Não, eu sei, nós estamos discutindo, nós estamos argumentando. Mas tudo que parece que o cara faz, eu nem conheço. Mas você dá pro trabalho do Anderson Tudo Barros, que o cara faz, eu há 5 anos, 4 anos, pro 5º ano que eu deixei de ser repórter. Tá. Então a última vez que eu vi o Anderson Barros foi no Mundial, era ele que estava no Mundial. Então eu não tenho amizade com o cara, eu estou falando o que eu vejo, é que as pessoas às vezes só querem ver um lado da história. Pois não, Veloso. Desculpa, mas com relação ao Abel, ele foi oferecido, e aí o Gagliotti foi a pessoa importante para a chegada dele. Ô Veloso, entrevistaram o Abel 3 vezes, porque eles não conheciam. Ninguém conhecia o Abel. Era o cara que estava no Paok, então eles precisaram entrevistar. Foi um baita de um tiro no escuro que foi exatamente isso. Pela entrevista, só que o falaram, esse cara não tem nome, mas esse cara perfil que a gente quer. Não, é perfil. É isso. O cara tem o perfil. E aí não entra avaliação.
Não, Do Anderson Barros, não? Não. Pra mim não. Pô, Nicolau, eu não consigo dizer que alguém acertou com o Abel. O Abel foi oferecido, era a quinta opção. Ele precisou fazer 3 entrevistas para ser aprovado. Quantos caras o Muricy entrevistou no São Paulo? Bastante. Quantos vieram e não deram certo? E é culpa do Muricy? Não é. Mas também não é mérito do Anderson? Por que não é? É isso que eu estou questionando. Ô Fernandinho, o que a gente vai voltar a falar aqui, nós já discutimos isso ontem, como você lembrou. Por exemplo, o Corinthians contratou 9 jogadores na janela do meio do ano sem dinheiro. Sem dinheiro. E esses 9 jogadores salvaram o clube do rebaixamento e classificaram para a Libertadores. O Palmeiras tem uma saúde financeira completamente diferente da condição do Corinthians e não consegue reforçar o elenco para o Abel. O problema dessa comparação do Veloso, eu acho que é a idade. Duas coisas, responsabilidade e responsabilidade. Né? Você atirou e o Thales Magno é novo, o Hugo Souza é novo. Não, pode concluir para eu poder fazer o merchan, está na hora de coisa boa. Carrijo, o próprio Memphis, André São todos Ramalho. jogadores que você comprou o desempenho técnico. Porque nenhum você vai fazer negócio. Não, como o Thales Magno não vai fazer negócio? Não, Hugo o Thales, Souza. desculpe, você tem Hugo razão. Souza. O Thales está emprestado. É exatamente o que o torcedor do Palmeiras tem que ouvir. Sim, do começo ao final. Acho que o ambiente como um todo do futebol, André, a gente que faz muito pós-jogo, óbvio que o que acontece em campo é mandatório no futebol. Não agrada. Não, e assim, num espetáculo de futebol, o campo manda, é soberano e tudo mais. Mas o debate ele pode ser enriquecido com as figuras que fazem o futebol. Domingo eu estava no pós-jogo de São Paulo e Corinthians, todos os personagens são paulinos e corintianos foram muito felizes nas entrevistas, nos depoimentos como um todo. E o Everton passou por essa última declaração, que é um assunto em tese um pouco menor no contexto de hoje, que é a coisa dos jovens. Você pode ter 15 chances ou uma. Você nunca sabe quem é você falando sobre o comportamento e tal. Olha, parabéns ao Everton. Achei uma entrevista realmente espetacular. Eu não gosto de ser sommelier de torcida. Acho que a torcida tem o seu sentimento, tem tudo. Me parece criticar futebol agora um pouco cedo, mas a percepção de mercado, a gente está falando, não é o primeiro ano que a janela palmeirense para os palmeirenses é abaixo da concorrência. Embora um jogador muito importante não jogou ainda. Se a gente for elencar as melhores contratações, acho que é inegável que o Paulinho entra talvez num top 3 de grandes reforços nessa janela. Anderson Barros. O Everton citou a descrição dele, como ele é muito calmo. Pesa isso? O futebol brasileiro gosta de mandatários espetaculares, Gosta. Que fazem barulho. Gosta, então. O futebol brasileiro gosta, de maneira geral, dessa oferta de quem tem orçamento, contratando um monte de gente, movimentando o mercado, colocando à disposição da comissão técnica vários jogadores acima da média, como o Flamengo faz desde 2019, como o Atlético Mineiro fez no ano em que foi campeão dos 2 torneios mais importantes aqui no Brasil, como o Palmeiras fez, não no sentido de contratar jogadores prontos, mas ter um tipo de trabalho do ponto de vista coletivo que agradasse o seu treinador, que pensa o futebol de um outro jeito. Os times do Abel, que ganharam tudo o que há para ganhar aqui no nosso calendário, sempre foram times de funções, não necessariamente de figuras, o que não significa que não haja algumas figuras muito grandes e muito importantes ao longo desses últimos anos. Todo mundo sabe quem são esses jogadores. Agora, aparentemente, há uma mudança no tipo de jogador que está sendo procurado para fazer as contratações, jogadores mais experientes, prontos, que seriam titulares em outros lugares, que chegam não para resolver problemas, chegam para tornar a equipe mais forte, mais perigosa, mais temida. Só que um que foi contratado já, está assinado o contrato, já chegou e tal, ele só vai ser entregue, entre aspas, após o Campeonato Paulista. O torcedor sabe que não pode contar com ele. Enquanto isso, a negociação com o Andréas Pereira não deu certo, por algum motivo. A negociação com o Claudinho não deu certo, por um motivo que foi explicado com todas as letras, pelo menos a versão do Palmeiras foi passada publicamente com todos os detalhes pela presidente do clube. E o torcedor, eu acho que ele... eu também não gosto de dizer o torcedor deve fazer isso ou deve fazer aquilo, cada um vive o futebol como quiser e o futebol tem uma parte daquilo que ele provoca na gente como sensação,
quando está vendo o jogo, depois do jogo, antes do jogo, que é próprio de cada um, né? A gente estava falando sobre cinema agora há pouco, antes do programa começar, e eu disse, cada um leva a sua história para dentro da sala, para assistir um filme que mostre contextos históricos, etc. Então, cada um se relaciona com aquilo que está vendo da sua própria maneira, é algo muito pessoal. E o torcedor, e em quase todos os casos, e quase todos os times, principalmente grandes como o Palmeiras, e que ganham como o Palmeiras, o torcedor está acostumado a um conjunto de sensações que hoje ele não tem. E ele acha que não vai ter, esse é o problema. Aí já tem um certo pessimismo, não importa que essa é a quarta, quinta atuação, que os times estão mesclados, que o verdadeiro Palmeiras não entrou em campo ainda, que o mercado pode não ter se encerrado, eu também estou de acordo com o que o Vitor disse. O Palmeiras trouxe um jogador como o Felipe Anderson, ninguém soube, isso é raríssimo no Brasil. Ah, mas o que ele jogou até agora? Gente, calma aí, ele foi trazido durante a temporada passada, esse é um jogador que ainda pode render tecnicamente muitos frutos ao time do Palmeiras e pode jogar muito bem durante muito tempo no Palmeiras e ajudar em conquistas importantes. Então, essa contratação que eu citei foi feita de maneira absolutamente discreta. Isso significa que as pessoas que contratam no Palmeiras, elas têm uma maneira de agir. Em relação especificamente ao Anderson Barros, o que o Everton disse agora a respeito da importância dele nesse período histórico, e ele falou sobre isso. Bom, talvez o Palmeiras nunca tenha ganhado tantos troféus. Sim. E é fato. E é fato. A importância do Anderson Barros no período atual, porque o período não acabou, não é porque o Palmeiras deixou de ganhar troféus que ele queria ganhar em 2024, que ele não vai poder continuar fazendo isso. Mas a participação do Anderson Barros nesse contexto do momento que o Palmeiras vive, o Palmeiras e os palmeirenses, ela é internamente enxergada como quase tão importante ou talvez tão importante quanto a participação do Abel Ferreira. E eu sei, tem torcedor do Palmeiras querendo que o Abel vá embora, no fim de semana ele disse, esse é meu último ano aqui. Isso pode ser a mais pura verdade, uma decisão já tomada e que não vai mudar. Pode. Há como garantir? É claro que não. Ele está falando sobre algo que vai acontecer ao final da temporada. Tem muito tempo, muita água para passar por baixo da ponte, como se diz. Pode ser uma técnica de motivação para os jogadores. Olha, eu vou embora. Vamos ver o que vocês vão me mostrar nessa última temporada. Aliás, um treinador que se despediu com antecipação estava presente hoje ao estádio, o Jürgen Klopp. A gente não falou sobre ele até hoje. Até agora ele foi ver o Bragantino, foi ver o Palmeiras também, mas só ver o Bragantino porque ele ocupa uma posição de supervisão no grupo. Mas aí o técnico, o Abel, fala isso aí, eu imagino que uma parcela significativa de torcedores, está vendo, ó, já está indo embora, já disse que vai, então vai logo, sabe aquela coisa essa insatisfação que muita gente não consegue sair quando está falando de futebol, está falando do seu time. Acho que é muito cedo para tudo isso, por isso eu aplaudo também a entrevista do Everton. Ele é um jogador muito importante nesses últimos anos para o Palmeiras, a palavra dele tem que ser levada em consideração. Total. O torcedor palmeirense tem que acreditar no que o seu goleiro diz. E no momento, as torcidas organizadas, né, estão criticando demais uma pessoa que trabalha nos bastidores e que é considerada por quem vê as coisas acontecendo dentro do clube da mais alta importância. Então talvez valha a pena ouvir quem conhece como as coisas funcionam dentro do Palmeiras. Além de operar com dinheiro que não é dele, né? Ele respeita ali também um orçamento que é dado a ele. Já o Klopp, adoraria que ele estivesse falando, as imagens do Klopp e o Jürgen Klopp circulando pelo futebol brasileiro, e a entrevista do Abel está chegando na coletiva, mas quero te ouvir também sobre essa, pelo menos no meu entendimento, uma ótima entrevista do Everton, Biran. O Everton tem que falar sobre as coisas de dentro do clube, de dentro do time de futebol, as coisas sobre a direção das quais foi questionado. Eu acho que o torcedor reage emocionalmente como ele quiser. Eu não acho, por exemplo, que todos os torcedores vão emocionalmente tomar decisões que são as melhores para a equipe, porque essas decisões exigem muito mais razão do que emoção. E o torcedor, ou boa parte da torcida, não vai ao estádio para ficar raciocinando sobre gestão de futebol, sobre o futuro de médio e longo prazo, sobre dificuldade de contratar jogadores, sobre o valor da moeda brasileira se comparado à libra esterlina, sobre ao euro, sobre... Ele simplesmente sente o futebol. Ele vai lá e, como disse o André, leva a sua história para dentro do estádio, cada um de um jeito. Obviamente tem gente que, dentro do Allianz hoje, que discordou
das vaias, muita gente vaiou porque simplesmente não gostou do jogo e não tinha como gostar mesmo. Tem todas aquelas questões que a gente já falou da temporada passada, dos adversários contratando. Eu só acho que qualquer conclusão agora, ela é muito precipitada. O que eu posso dizer antecipadamente é, se o Palmeiras for para a temporada com esse elenco, temporada inteira, e eu estou incluindo aí a janela do meio do ano, sim, é um fracasso da direção na montagem do elenco, porque o Palmeiras quer mais e tem dinheiro para mais e se dispôs a gastar mais dinheiro. Mas agora é campeonato estadual, fase de classificação. Ano passado o Palmeiras foi campeão estadual, né? Tricampeão, aliás. Alguém está satisfeito? Então é óbvio que todo mundo quer ganhar todos os jogos e ganhar é sempre melhor que perder para alegria. Para educação nem sempre, mas para ganhar, para alegria sempre. Né? Então, eu acho que o papel do dirigente nesse momento, e eu vou muito na linha do que disse o André e do que disse o goleiro do Palmeiras, é raciocinar, é entender que a temporada está começando, que nem devia ter começado, entender quais são as metas do time no ano. Eu acho que tem uma grande questão que é muito pouco falada, é que o Mundial de Clubes, ao contrário do que acontece normalmente quando se jogava a decisão do Mundial no final do ano, meio da temporada europeia, quando os times europeus não estão disputando nada de maneira tão direta assim, boa parte já sabe sua situação na UEFA Champions League, já os campeonatos nacionais estão no meio do ano, fisicamente estão voando. Ao contrário desse ano, o Mundial de Clubes acontece quando os times europeus já decidiram suas competições nacionais, a final da UEFA Champions League é no último dia de maio, o Mundial é no meio de junho, e eu não duvido que o Abel silenciosamente prepare o time para fisicamente estar melhor que os europeus quando chegar o Mundial de Clubes. E para fazer isso, é preciso paciência. Não dá para gastar o time fisicamente ou fazer como o ano passado, quando o Palmeiras usou o time principal várias vezes nessa fase de classificação estadual para obter uma vantagem e abriu mão até na primeira rodada da Libertadores para jogar uma final de estadual, porque esse ano talvez a principal meta do Palmeiras seja uma temporada muito melhor do Brasileiro em diante, março em diante e principalmente no Mundial. E eu acho que olhando o grupo que o Palmeiras tem da fase de classificação do Mundial, chegando fisicamente melhor que o Porto, que os outros times, o Palmeiras tem muita chance de ir adiante e talvez fazer um grande Mundial. Então, quando você olha agora esse desespero pela contratação, esse desespero por resultado, e a gente olha o time sendo colocado em campo sempre mesclado, dando oportunidade para jogadores jovens, fazendo uma peneira silenciosa para ver quem consegue ser um jogador melhor para a temporada, e eu olho a situação do dirigente, eu não estou falando que o Anderson Barros vai fracassar, ou que ele vai acertar, ou que ele terá uma atuação de mercado espetacular. Mas eu entendo que é preciso paciência para você dar a tacada certa. Né? E o Andrés, para mim, seria uma tacada certa. Eu acho que o Paulinho deve ser uma tacada certa. Eu acho que o Facundo foi uma baita tacada. Eu acho que o Palmeiras está contratando bem. Não o suficiente. Só que o momento da temporada dá ao Palmeiras ainda um bom tempo de sobra para contratar o que precisa. Não é preciso desespero agora. Tá aí, né, a insatisfação da torcida do Palmeiras, não só da organizada, do torcedor comum. Eu não sou da organizada e estou insatisfeito, você também, né? Me diga que você está insatisfeito. Tá tranquilo com a falta de reforços e resultados que também são reflexo disso? Inclusive, não só resultados de agora, mas resultados já do último ano, de 2023 também. 2023 não esqueçamos, né? No meio do ano, na janela de julho, ali, de junho para julho, a Leila Pereira não trouxe reforço, tá? Eu não sei se ela... O Barros não precisa trazer, ou se o Barros foi incompetente, ela depois perdoou ele, não sei o que aconteceu, mas que ela não trouxe. Mas ela está preocupada em processar o Dudu, processar a ídolo do time, né? O detalhe é que até quando vai durar isso aí? Até chegar o camisa 9, porque a gente tá cansado, cara, de falácias. Falar que o Palmeiras está no mercado, falar que a gente tá atento, que se tiver oportunidade. A gente tá de saco cheio dessa conversa fiada. A gente tá vendo o Oscar chegar do São Paulo, jogador aí de seleção, de Copa do Mundo. A gente tá vendo agora o Neymar chegando no Santos. O Corinthians botou o Memphis Depay, o cara arrebentou o jogo contra o Palmeiras no Brasileirão, pô. Arrebentou, ganharam da gente. Esse tal de Memphis Depay aí. E a gente não tem um jogador de nível, cara. O melhorzinho que vocês trouxeram aí não rendeu nada, que foi o Felipe Anderson. Muito fraco. Pro cara que chega como ídolo, de onde ele tava, não jogou absolutamente nada. Pra chegar como ídolo, não jogou nada, pelo amor de Deus.
E aí vocês mandam o único ídolo que tinha de fato embora, né? Só falta negociar o Rafael Veiga também. Aí, pronto, aí pode parar. Aí para que eu quero descer. Manda o Gustavo Gomes, o Everton e o Rafael Veiga embora, pronto, acabou. Aí pode fechar. E o camisa 9 nada, mas fica atrás de volante, né? Parece um autódromo. O Palmeiras agora, a academia é o CT autódromo. Porque tá cheio de volante, né? É um volante atrás do outro chegando mais cada dia, né? Daqui a pouco parece outra notícia aí. O Palmeiras tá buscando outro volante. Pra que tanto volante? Eles estão doidos assim pra dispensar todos que estão no Palmeiras? Vai mandar embora todo mundo aí? O Rios também tá com proposta de fora? Vocês estão já preparando para vender ele por uma mixariazinha, igual fizeram com o Zé Rafael? Que aquilo é dinheiro de pinga. Ah, e aquela conversinha fiada, né? Que o Abel Ferreira conta aí nas coletivas e tem gente que acredita que leva isso como uma verdade absoluta, então pronto. Então não podemos criticar por isso, né? Ah, balela, a conversa, se liga. Ah, o Palmeiras, nós chegamos no patamar agora que quando a gente vai buscar um jogador para nós, para outro time, é 10 mil euros, é 10 milhões de euros. Para nós é 100 milhões de euros. É mais ou menos isso, né, que joga nas coletivas. Pera aí, mas o Palmeiras, quando vende para o Manchester City, o Palmeiras também deveria fazer a mesma coisa. E não faz, não é verdade? Quanto que o Luiz Guilherme saiu do Palmeiras? Quanto que o Giovani saiu do Palmeiras? E saíram rápido. Teve várias crises na academia saindo por uma mixaria, uma merreca. Olha o Zé Rafael saindo pro Santos. Ah, porque o Santos não tem bala na agulha, então a gente dá um desconto aí. Tá descontando, vende, porra. Vende com um time que tem bala na agulha. Você não tem dinheiro pra comprar, então fique quieto aí, ué. Fala não e pronto, acabou, ué. Vende pra quem tem dinheiro, pra quem tá com dinheiro pra investir. Olha o São Paulo aí trazendo Oscar. Cruzeiro levou o Gabigol e o Dudu. Fora os outros. O Santos está trazendo o Neymar e não tem dinheiro para pagar mais no Zé Rafael. E que o Neymar agora deve ser... Bom, eu não vou falar do Neymar. Eu não vou falar do Neymar nesse vídeo aqui. Eu quero gravar depois um vídeo só para dar minha opinião sobre o Neymar de volta ao Brasil, de volta ao Santos. Tá? Depois eu farei um vídeo. Me cobre aí, tá? Me cobre aí. Comenta aí, me cobrando sempre nos vídeos aí, porque se bobear eu acabo não fazendo, hein? Esqueça. Mas me cobre aí. Mas a gente vai ver se a gente consegue fazer um vídeo aí até final de fevereiro. Aí também não, hein? Ficou longa essa espera aí, pelo amor de Deus. Então ver se a gente consegue fazer um vídeo aí o quanto antes. Dependendo, se vocês quiserem, né? Se pedirem aí, né? O que eu acho dessa volta do Neymar, a gente pode falar. É fogo, cara. Vamos ter que aturar essa situação aí do Palmeiras nesse mercado da bola fajuto aí. O melhorzinho que eles trouxeram agora foi o Claudinho, não veio, né? Ignorou o Palmeiras. O Andrés também tá dando a mínima também. O Paulinho do Atlético. Paulinho chegou do Galo e mesmo assim não pode jogar. Ele chegou, mas não pode jogar. Porque problema de lesão, vai esperar, sabe-se lá as condições que ele vai vir, né? Agora o Dudu lesionou, aí não presta mais, vamos vender ele. Peixe de banana, não, negocia ele aqui e tal, manda pro Cruzeiro, sei lá, se vira. Mas aí traz um outro cara. Ah, mas ele é mais novo. E daí? Tem a ver ele ser mais novo? Pelo contrário. Você tá mandando um cara que conhece o Palmeiras, que já conhece, que tem a torcida a favor. Quer dizer, você tá trazendo um cara que é uma dúvida, uma incógnita, que não tem a torcida exatamente a favor. Pode ser que não tenha. O Felipe Anderson, a princípio, ele tinha uma boa aprovação da torcida. Hoje, a pessoa já não tá com essa amizade toda com o Felipe Anderson. Aliás, falando em volta, tem um vídeo aqui, ó, pra você assistir a gente agora. Então, ó, clica aí. Deixa o seu comentário e já clica aí. Então, prepara que esse vídeo agora sim tá aparecendo aí, né? Clica aí, então. Avante, palestra.